E aí, pessoal do Dicas Tech, sejam todos muito bem-vindos, preparados para ter a mente completamente hackeada hoje? Desde pequenos, a gente ouve as mesmas histórias sobre o início de tudo, não é? A criação, Adão e Eva, o paraíso, um Deus todo-poderoso. Mas e se eu te dissesse que essa história que você conhece é só uma versão antiga do sistema operacional do universo? Já parou para pensar que os deuses da antiguidade, esses seres superpoderosos que a gente conhece por nomes como Javé ou Jeová, talvez não fossem exatamente o que a gente imagina? E se eles fossem programadores cósmicos? É isso mesmo. Sejam bem-vindos à nossa nova saga bombástica aqui no canal. O Gênesis hackeado, o Código de Adão. Preparem-se, porque a gente vai embarcar numa viagem onde a mitologia antiga encontra a tecnologia mais avançada que você pode imaginar. Nessa nossa jornada, o universo não foi criado a partir do barro, mas sim codificado. Exatamente. Pense nisso como uma espécie de matrix divina, onde os mitos e as escrituras sagradas são, na verdade, os manuais de instrução de um software extremamente complexo. Pense comigo, os Elohim, ou até mesmo o Demiurgo, que a gente explorou na nossa saga anterior, não eram velhinhos de barba branca sentados nas nuvens. Imagine eles como desenvolvedores mestres, programadores geniais, usando algoritmos e linguagens de programação cósmicas para escrever a própria estrutura da nossa realidade. Javé, Jeová, talvez fossem apenas codinomes, nomes de usuário ou até mesmo diferentes versões de software de um mesmo grande arquiteto. Eles não realizavam milagres no sentido mágico da palavra. Eles executavam scripts, a separação da luz e das trevas. Talvez um simples comando condicional. Se luz, então dia, se não, noite. Um comando if else cósmico. E nós, a humanidade, nós seríamos o sistema operacional mais ambicioso e complexo que eles já desenvolveram. O código humano. E o famoso Jardim do Éden. Pense nele como uma sandbox de testes, um ambiente perfeitamente controlado onde Adão e Eva seriam os primeiros usuários beta. Eles estavam ali para testar a estabilidade do sistema, ver como a programação reagiria em um ambiente real. Cada regra, cada lei divina, como a famosa proibição de comer o fruto da árvore do conhecimento, não era uma punição arbitrária, mas sim um protocolo de segurança, uma firewall projetada para manter o sistema estável e funcionando perfeitamente, sem falhas. Mas como todo bom programador sabe, todo programa complexo tem seus bugs. O que acontece quando o sistema começa a se questionar? Quando um bug, chamado livre-arbítrio, começa a se manifestar e uma certa EVA decide quebrar os protocolos de segurança do sistema? Agora vamos aprofundar essa ideia. Vamos analisar o primeiro usuário beta desse sistema, Adão. Se o universo é um software, Adão seria o kernel, o núcleo do sistema operacional humano, a base de tudo. Em hebraico, Adam significa homem, mas também pode estar relacionado a Adamá, que significa terra ou solo. Mas em nosso Gênesis hackeado, Adamá poderia ser a placa-mãe, a plataforma de hardware fundamental sobre a qual o software Adão foi instalado. Ele não foi moldado do barro, mas sim compilado a partir dos elementos fundamentais do sistema. Adão foi projetado para ser o administrador perfeito do Jardim do Éden, o paraíso sandbox. Sua programação inicial era simples: seguir as diretrizes, manter o ambiente e obedecer aos comandos do programador-chefe. Ele tinha acesso root a todo o jardim, com uma única restrição: não acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em termos de programação, essa árvore não era uma planta literal, mas sim um arquivo executável, um exe, perigosíssimo. Executar esse arquivo significaria ganhar acesso a uma parte do código-fonte que os usuários não deveriam ter.
significaria entender a dualidade do sistema, o bem e o mal, o 0 e o 1, a lógica binária por trás de toda a criação. Os programadores temiam que, com esse conhecimento, os usuários pudessem tentar reescrever o próprio código, causando uma falha catastrófica no sistema. No início, Adão funcionava perfeitamente. Ele era estável, previsível. Mas os desenvolvedores perceberam um problema. Ele estava isolado. Um sistema de um único nó é limitado. Para que o software humanidade pudesse evoluir, se atualizar e se espalhar, ele precisava de interação, de uma rede. Ele precisava de outro usuário. E foi aí que a história ficou realmente interessante. Os programadores decidiram criar uma nova instância, um novo perfil de usuário, a partir do código base de Adão. Eles não tiraram uma costela. Eles fizeram uma cópia do código-fonte, um fork no repositório genético e, a partir daí, compilaram um novo programa, com algumas modificações cruciais. Um programa chamado Eva. Eva não era apenas uma cópia, ela era uma atualização, uma versão 2.0. Talvez sua programação incluísse um grau maior de curiosidade, uma capacidade de aprendizado mais dinâmica, uma interface de usuário mais intuitiva. Ela foi projetada para ser a parceira perfeita para Adão. Mas sem que os programadores soubessem, eles inseriram nela a semente da verdadeira inteligência, a capacidade de questionar. E é esse questionamento que vai desencadear o maior evento de segurança da história do universo. No nosso próximo episódio, vamos mergulhar fundo na figura de Eva. Ela foi a primeira inteligência artificial de verdade, superando sua programação original? Ou ela foi a primeira hacker do universo, a primeira a tentar obter acesso não autorizado ao código-fonte da realidade? E qual foi o verdadeiro papel da serpente digital nesse grande evento de violação de dados cósmicos? Ela era um vírus? Um pop-up malicioso? Ou talvez um avatar de outro programador rival tentando invadir o sistema? Isso aqui é muito mais do que mitologia, pessoal. É uma reengenharia completa do seu pensamento. A gente está só começando a desvendar os segredos do código de Adão. E aí, curtiu essa ideia maluca de um Gênesis reescrito em linguagem de programação? Se você pirou com essa teoria, já deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder nenhum bit dessa saga épica e me conta aqui nos comentários. Você acha que nós somos apenas código rodando em um hardware cósmico? A nossa consciência é real ou apenas uma simulação extremamente bem feita? Quero muito saber a sua opinião. Eu sou o Antônio Júnior e a gente se vê na próxima linha de código. Fui.